Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo Risa Terrax, código de negociação RZTR11. Ele é um fundo focado no agronegócio. E eu já vou aproveitar para explicar a principal estratégia dele, que é o Sale and Leaseback. Ou seja, ele compra a terra que já é do produtor, que está ali naquele terreno, e recebe o arrendamento a partir daquele momento. Como ele compra a um preço bastante descontado, esse arrendamento é economicamente viável para o mercado de fundos imobiliários, e o produtor tem a opção de anualmente recomprar um pedaço daquele terreno. Então, por exemplo, num contrato de 10 anos, ele pode a cada ano recomprar 1/10 daquele terreno. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, a gente vem aqui e digita um pedacinho do nome ou do código do fundo. A gente vai ver aqui na aba básico as principais informações sobre ele, certo? O gestor é o pessoal da Risa, que também tem alguns outros fundos com menor quantidade de cotistas e tudo mais. O administrador é a Plural. O fundo ainda não faz parte do IFIX, apesar dele ter uma liquidez muito alta. É um fundo ainda novo em bolsa, então ele ainda não atinge todos os critérios, sendo um deles o tempo de listagem em bolsa. Mas mantendo a liquidez que ele vem tendo, mesmo que caia um pouco, certamente ele vai estar no IFIX em muito pouco tempo. Observando o histórico de cotações, um histórico curto, afinal de contas é um fundo que está na bolsa desde o dia 13 de outubro, lançado no valor de R$100. Teve aqui um período um pouquinho abaixo disso, mas em final de novembro já tinha retornado para a base dos R$100. Depois, a partir do dia 15 de dezembro, dá uma acelerada, chega a um valor aqui na base de R$108. Caiu um pouquinho mais recentemente, a partir de fevereiro, e no momento que a gente grava esse vídeo está R$102,05. Se a gente olhar o histórico de dividendos, o histórico de proventos, a receita basicamente do fundo são os arrendamentos desses terrenos, desses ativos. Ele distribuiu no último pagamento 0,80, 80 centavos por cota, o que em relação ao preço atual dá um dividend yield de 0,78. Olhando aqui nos últimos 3 meses, a gente vê que ele pagou 2,45, o que dá 2,4%. Não dá para a gente olhar períodos muito maiores do que esse, porque o fundo não tem tudo isso. Na verdade, ele só teve 5 distribuições até agora. Sempre convém a gente descartar ali as 2 primeiras distribuições, porque o fundo ainda está fazendo as alocações, então nem todo o valor está alocado. Mas se a gente descartar, a gente vê que ele distribuiu 80, 85 e 80 centavos. Aqui até na segunda distribuição já até acima dessa média. Certo? Então o fundo recebe esses arrendamentos, inclusive ele recebe de maneira antecipada, ele recebe uma vez por ano de maneira antecipada. Claro, como a contabilização do arrendamento é mensal, ele faz essa distribuição mensalmente, mas o fundo recebe antes o arrendamento. No que tange ao valor patrimonial, hoje o valor patrimonial em 96,67, então o fundo negociando com um pequeno ágio aí de 6%, enquanto o valor patrimonial do fundo está em 473, valor de mercado, vamos arredondar, R$500 milhões. Se a gente observar historicamente, o fundo sempre negociando com ágio, mesmo quando ele estava abaixo de R$100, o valor do patrimônio também estava abaixo de R$100, então ele sempre negociou com algum prêmio, algum ágio. Na quantidade de cotistas, claro, o fundo começou agora, então 11.200 cotistas, já com um número bem razoável para um fundo lançado, uma gestora sem longo histórico de bolsa, sem nada, então já começou com um bom número de cotistas e vem crescendo mês a mês aí de maneira orgânica, chegando hoje a 15.400 cotistas. Olhando o histórico de liquidez, a gente vê, como eu disse, uma liquidez muito alta.
A gente grava esse vídeo em abril e até o momento uma liquidez de quase 4 milhões de reais por dia, muita coisa. Poucos fundos têm esse nível de liquidez. Março, acima de 2 milhões e 700. Se a gente olhar os outros meses, a gente vê também, tirando aqui o comecinho do fundo, né, todos os outros meses bem acima de 2 milhões de reais por dia. Se a gente olhar a quantidade de negociações, 50, 40, 60 mil negócios por mês. Como eu sempre gosto de fazer a conta, se a gente considerar 20, 21 dias úteis por mês, às vezes 22, a gente tem então mais de 2 mil negócios por dia. Então mesmo alguém que vai entrar com um valor um pouco mais alto, não vai ter grandes dificuldades de conseguir montar e desmontar essa posição, que a liquidez é realmente muito, muito alta. Vamos dar uma olhada aqui nos comunicados para ver o último informe. O informe esse foi divulgado no dia 16 de março. Ele começa o relatório com uma visão bem macroeconômica, de questão de economia, até de um pouco de política nesse último relatório, índices de inflação, comenta sobre o agronegócio, por ser um fundo ligado ao mercado de soja, trigo, eventualmente algodão, etc. Ele monitora isso, lembrando que o fundo não tem nenhum risco agro envolvido. O arrendamento que ele recebe é fixo por mês, né? Ele está recebendo ao ano, mas o valor ele é fixo. Ele não corre risco de chover demais, chover de menos, o preço da soja subir internacionalmente ou não, do dólar subir, do milho ter um concorrente de outro país ou qualquer coisa assim. Porém, é claro, é o mercado dele, então ele monitora a questão de chuvas, atraso de colheitas, atraso de plantios, utilização até dos estoques de soja, milho e algodão. Então toda uma visão bem agro mesmo, bem pé no barro, digamos assim. Valorização de commodities agrícolas, tudo isso, até projetos de lei que podem influenciar o mercado agro, tudo ele acompanha. E daí ele cai sim já para análise do mercado de fundos imobiliários, do IFIX de maneira geral, quantidade de cotistas. E agora sim os resultados do fundo. Aqui ele coloca então a quantidade de cotas, preço de mercado no começo e no fim do período, rendimento, comparando também com o IFIX, com o CDI. E aqui vem um detalhe dos ativos então. Cada propriedade, deixa eu afastar um pouquinho o zoom para melhorar. A localização, em que cidade está, aqui ele bota até também a divisão por estado, então 47% no Mato Grosso, 16% em Goiás, 26% no Piauí e 9% no Maranhão. Todos esses imóveis, inclusive no site do fundo, lá no site da Risa Terrax, tem várias imagens de satélite, imagens de helicóptero, mostrando o terreno, a localização, tamanho, formato e tudo mais são no site. O relatório está bem mais, essas informações estão bem mais detalhadas lá, mas aqui a gente já tem uma boa noção com o município, a área total, a área de plantio, qual é o período ideal de plantio da safra nessa região, nos casos onde tem a possibilidade de fazer plantio de safrinha, né, que é aquela safra teoricamente que não seria o período mais favorável. Hoje em dia, em alguns lugares, inclusive a safrinha já rende mais por hectare do que a própria safra, mas ainda é conhecido como safrinha. Quando ela acontece, quais são as culturas que o terreno tem vocação. Então a gente vê muita coisa de soja e milho, mas também alguma coisa de cana de açúcar, um potencial para algodão, apesar de não estar sendo utilizado. Aqui também feijão. Então o grosso é soja e milho, como é o agro brasileiro, né? O agro industrial de grandes empresas, de grandes operadores, mas tem espaço aqui para outras culturas. Aqui, qual foi a tese utilizada? Então, dois terrenos aqui são na estratégia Buy to Lease e, claro, a grande maioria, apesar do maior ser em Buy to Lease, né, maior em área, né, em quantidade de hectares e tudo, em Buy to Lease, a soma de todos os 100 leasebacks são muito maiores.
Aqui o valor total, o valor pago por hectare. Claro que cada região tem um preço um pouco diferente, mas para quem acompanha isso pode ter uma noção do preço pago, um preço, na sua maioria, muito abaixo do preço justo de mercado, que é exatamente para o fundo ter uma margem de segurança. E, claro, depois o operador tem a opção de recomprar isso pelo mesmo preço e, claro, durante o período vai pagar esse arrendamento. Todos eles com opção de compra, conforme eu comentei, apesar de não ser algo obrigatório do fundo, no momento todo o portfólio está nessa estrutura. Quem é o arrendatário? Sempre grandes empresas, grandes operadores, com bom risco de crédito. O fundo não pega todos os terrenos, ele pega no máximo 20% dos terrenos que esse arrendatário tem. Então, a empresa tem um valor, um patrimônio em si muito maior do que só o terreno envolvido, só a operação envolvida aqui. A gente tem também o prazo do arrendamento, então são sempre prazos longos, né? 10, 13, 15 anos. Eventualmente pode ter alguma coisa um pouco mais curta, mas não muito mais curta do que isso, exatamente para que o dinheiro possa entrar, principalmente na operação de sale and leaseback, o operador possa quitar suas dívidas ou fazer seus investimentos com esse dinheiro que ele está recebendo e fazer a operação girar de uma maneira mais fácil. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Duas questões que são importantes. Em primeiro lugar, esse fundo não é uma operação de crédito, é uma operação de equity mesmo. O fundo ele não tem uma operação de empréstimo com o operador. Ele é dono do terreno, ele adquire o terreno está em nome dele lá na matrícula, lá no cartório. Então, não é uma garantia para ser exercido no caso de uma inadimplência. Se o operador não exercer as opções de compra que ele tem a cada ano, aquelas opções elas morrem em cascata. Você precisa exercer uma para que você tenha o direito de exercer a outra no ano seguinte e assim sucessivamente. Então, o operador vai recomprando o terreno pelo mesmo preço pago, um preço descontado sim, mas pelo mesmo preço. O fundo não tem o ganho de capital dessa operação, ele tem sim o arrendamento, um arrendamento que percentualmente é maior do que o normal de um arrendamento, o normal é 2, 3% ao ano, mas como o fundo adquiriu a um preço muito mais barato, metade do preço de mercado, na verdade ele vai tirar aí 6%, eventualmente até mais. E se o operador não exercer essas opções no prazo, ele perde o direito de todas e o fundo passa a ter o terreno sem nenhuma obrigação mais para com o operador. Então ele pode vender para outro, pode arrendar para outro, ele passa a ter o terreno ali desenrolado. Ele não é sócio, porque a cada recompra, a cada exercício da opção de compra é uma fatia delimitada do terreno. Então, se o operador exerceu 3 opções, ele vai ter 30% do terreno, porém 30% demarcado, não é por fração ideal. Eles não são sócios. E também vale a pena explicar a operação do buy to lease, que é aquela operação aí mais ou menos 30% do patrimônio do fundo. Como é que funciona? Existe alguém querendo vender uma propriedade e alguém querendo adquiri-la. O vendedor, claro, quer receber o valor à vista, ou pelo menos aceita dar um bom desconto para poder receber o dinheiro na mão. Já o comprador, é claro, tem a preferência de pagar a prazo, porque afinal de contas ele pode pegar o terreno, pegar a propriedade, fazer ela girar, plantar, colher, vender e daí pagando as parcelas. O fundo entra fechando essa operação, casando ela. Como? O fundo adquire uma boa parte dessa propriedade, obrigando o comprador a adquirir o restante. As matrículas, né, aquela operação é desmembrada para cada um dos dois, sendo que o fundo, claro, pode ter um percentual maior da área, porém ele paga um preço por metro quadrado mais barato. O
comprador adquire a sua parte a um preço por metro quadrado mais caro, de forma que o valor feche em relação ao desejado pelo vendedor, e o fundo cria, então, cede então essas, por exemplo, 10 opções de compra anuais, ou 13, ou 15, que seja, e o comprador vai pagar o arrendamento e tem a opção de comprar do fundo aquelas frações do terreno, né? Aqueles pedaços da propriedade, e a operação dali a 10 anos, ou 15 anos, ou 13 anos vai encerrar. Então, depois da operação montada, ela se assemelha ao sale and leaseback, tá? Então, são operações que não são triviais no nosso mercado. Claro, é um fundo novo, um segmento que os FIIs estão começando a explorar agora. Então, não pode ser comparado com uma operação como um FII de tijolo, ou de laje corporativa, ou de shopping. É uma outra estrutura, nem melhor nem pior, apenas diferente. Mas para quem quiser, tá aí o vídeo, vale a pena o estudo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!